Bom, então como é que eu faço para eu adaptar uma receita tradicional com farinha de trigo para uma receita sem glúten e sem leite? E eu trouxe 3 coisas muito importantes aqui que são as dicas, né? Primeiro, mix correto. Nós já falamos sobre a farinha de trigo, estrutura, elasticidade, extensibilidade sem ruptura. O que eu tenho que trazer então de farinha na minha massa para substituir corretamente a farinha de trigo? Eu tenho que trazer combinação de farinha. Ah, mas eu não posso usar só uma farinha? Não. Porque as nossas farinhas sem glúten, elas não têm uma só, não tem as 3 características principais que nós precisamos ter na nossa massa. Estrutura, liga, né, elasticidade ali, maciez, leveza, não tem. Então a gente precisa combinar farinhas, certo? Eu não posso usar só amido de milho, eu não posso usar só farinha de aveia, só farinha de arroz, só farinha de grão de bico, só farinha de coco. Já me falaram, eu posso substituir a farinha de trigo por farinha de coco? Sozinha não. Sempre, sempre em combinação. Porque senão o seu resultado final não vai ficar perfeito. Recebo muitas pessoas que vêm aqui diariamente no Instagram, no YouTube, falando, olha, eu fiz uma receita de pão e ele ficou assim, assim, assim. Aí eu pergunto, qual é a receita? Aí a pessoa me fala, eu usei, principalmente de mix de farinhas. Eu usei farinha de arroz, eu usei farinha de arroz e polvilho doce, eu usei polvilho doce e amido de milho. Não tem como esse resultado ficar perfeito. Porque falta característica na massa. Então, sempre que você for fazer uma adaptação de receita tradicional, você precisa não somente usar uma farinha sem glúten para substituir a farinha de trigo. Você precisa usar pelo menos 3: estrutura, elasticidade, maciez, para você ter essas características principais no seu resultado final. Se você não põe estrutura, o que acontece com o seu bolo, com o seu pão? Murcha. Ele vai baixar, porque eu não tenho suporte. Eu tirei a liga da massa. Tirei a farinha de elasticidade. Ele vai esfarelar inteiro. Tirei a maciez. O miolo não vai ficar tão macio e fofinho. Ele vai ficar mais pesado, mais denso. Então, eu preciso desses 3 pilares, porque senão o resultado final não fica perfeito. E aí, por exemplo, você chega com uma receita que vão 2 xícaras de farinha de trigo. Porque geralmente em farinha de trigo, né, nos bolos e pães tradicionais, a medida em xícara não é em gramas, né? O que pra gente não pode ser, tem que ser em gramas para ter mais exatidão. Enfim, você chega para mim e fala assim: eu tenho uma receita aqui que levam 2 xícaras de farinha de trigo. Como é que eu posso substituir? E aí, a proporção, ela vai depender da receita, tá? Mas você sempre tem que ter em mente que não é trocar a farinha de trigo por 1 ou 2 farinhas sem glúten. Você precisa de pelo menos 3 para que você tenha um resultado final perfeito. Tá bom? Beleza? Um exemplo de combinação de farinhas para um bolo de chocolate. Para ter estrutura, você pode usar, por exemplo, uma combinação de farinha de arroz, farinha de aveia. Alguém já usou farinha de aveia nas receitas? Aveia sem glúten, tá, gente? Aveia sem glúten, cuidado com isso. Então, ali eu tenho 2 farinhas que vão me dar estrutura. A farinha de arroz e a farinha de aveia. Eu posso usar mais do que uma de cada tipo? Pode sim, pode combinar. Você tem que ter pelo menos 3. Agora, se você quiser usar 2 de estrutura ou 3 de estrutura, é com você, você pode. Mas não esquecendo das outras 2, né? De elasticidade e maciez também, tá? Então, você pode usar farinha de arroz, combinar com farinha de aveia. E aí, você usa de elasticidade o polvilho doce, né? E de maciez, o amido de milho, que é o clássico ali. Então, você pode fazer uma combinação com essas 4 farinhas, por exemplo, para substituir a farinha de trigo em um bolo de chocolate, para que você tenha um resultado perfeito. Tá? Sempre, sempre, pelo menos 3 grupos de farinhas, 3 pilares do mix, para você conseguir essa substituição, essa adaptação do jeito certo. Se você fizer com 1 ou 2, você não vai ter um bolo perfeito, um pão perfeito. Outra coisa importante: não é suficiente você usar o mesmo mix para todas as receitas, porque mix único não funciona para tudo.
Tem muita gente que fala, ah, não, mas eu prefiro comprar o mix, que aí eu uso para todas as massas. Não recomendo. Por 2 motivos. Primeiro, você sempre terá o mesmo resultado. Por quê? Porque o mix de farinhas é o mesmo. O mix, a combinação de farinhas, quando a gente tem controle sobre ele, a gente pode adaptar os resultados de acordo com o que a gente quer. Então, eu quero um bolo mais leve. Eu vou colocar um mix X. Ah, não, mas esse bolo aqui ele é mais denso, ele tem uma cor, então eu posso colocar um mix que tenha uma farinha rica em proteína, uma farinha escura, porque, por exemplo, o bolo é de chocolate. Então, dependendo do resultado final que você busca, você vai usar combinações de farinhas diferentes. E isso é autonomia, para você ter o resultado que você quer, o sabor que você quer, a riqueza nutricional que você deseja dentro daquela receita. Então, o primeiro problema para mim de usar mix pronto é que eu vou ter sempre o mesmo resultado de textura, de sabor. E o segundo problema para mim é o preço. O valor que a gente paga em um pacote de 500 gramas de mix pronto, eu consigo fazer 2 quilos de mix quando eu compro as farinhas e misturo em casa. Eu já usei mix pronto para testar, claro, né? Dá um resultado bom? Em algumas receitas, sim, mas não funciona para todas. E como é que você vai saber para qual funciona ou não? Só fazendo, e aí você pode perder ingrediente. E para mim o que pega mais é isso, eu não tenho controle sobre as farinhas, sobre a quantidade de goma, eu não tenho controle. Então vai ter o mesmo resultado, a mesma textura, e eu não gosto disso, eu gosto de ter controle, eu gosto de colocar, combinar agente de liga, combinar tipos de farinhas diferentes, enriquecer mais nutricionalmente essa nossa receita. Eu gosto dessa liberdade, dessa autonomia, que o conhecimento, principalmente sobre os ingredientes, vai me dar. Me deu, no caso, né? E para as minhas alunas e alunos também.